Oi, gente, a paz de Jesus, amor de Maria. Eu tô com a minha Bíblia rosa hoje. Ela, eu já uso tanto que ela tá desgastando. Enfim, hoje a gente vai dissertar sobre a salvação. Vou fazer em vídeos separados pra não ficar muito grande, pra eu conseguir postar aqui no quadro. Vamos começar por Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Jesus fala sobre a salvação. Aqui é a minha Bíblia. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas enfim. Enquanto Jesus seguia seu caminho para Jerusalém, passava pela cidade e pelos povoados e ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque muitos vos digo, procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do Senhor no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Essa parte aqui, que fala sobre... As pessoas vão falar: Nossa, mas eu fiz curas no seu nome, Senhor. Eu falei sobre o Senhor, eu estive na sua presença. Aqui especificamente, como muitos padres, muitos pastores que falam sobre Deus, que parecem estar fazendo o que o Senhor ensinou, quando são hipócritas, são pessoas ruins, são pessoas maldosas. Por exemplo, eu tava passando numa live aqui, tem um bispo, um tal bispo famoso, que eu acho que eu nem preciso citar o nome. O cara simplesmente colocou assim: gente, manda um baú em troca da sua intenção. Tipo, comercializando a fé. E aqui também fala sobre a porta estreita, que eu vou explicar melhor depois também com outros versículos que eu li para vocês. Que muitas pessoas, quando chegam no aperto, na parte difícil, elas já não querem mais seguir Jesus. E é nisso que entra Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35. Condições para seguir a Cristo, tá aqui. Eu tenho a Bíblia marcada, gente. Uma grande multidão acompanhava. Voltando-se, Jesus lhes disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus não está falando que vocês têm que odiar a sua família, gente, não. Mas ele está falando sobre colocar Jesus acima de tudo, colocar Deus acima de tudo, inclusive é um dos 10 mandamentos. Você não pode amar mais o dinheiro, amar mais outras coisas e abandonar Deus. Tem muita gente que depois que casa, depois que faz certas amizades, abandona os caminhos do Senhor e vai pro caminho do mundo, vai pro caminho da maldade. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem dentre vós, querendo construir uma torre, não senta primeiramente para calcular os gastos necessários e ponderar se tem com que terminar? Para que, depois que tiver colocado as fundações e não conseguindo terminá-la, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde concluir. Ou ainda, qual rei que, estando para entrar em guerra com outro rei, não senta antes para examinar se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que vem com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda estiver longe, envia uma embaixada para tratar das condições de paz. Assim também qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, porém, o sal se esvanecer, o que sogará? Não será útil para a terra nem para estrume, mas será jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Inclusive, gente, tem a parte dos fariseus, que eu tenho uma ótima interpretação sobre isso. Jesus critica os fariseus. Lucas 16, versículo 14 a 18. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e riam dele. Jesus lhe disse: Vós sois aquele que procurai parecer justo perante os homens. Deus, porém, conhece vossos corações. Pois o que é grande perante os homens é abominável diante de Deus. A lei e os profetas vão até João.
Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus, e é até com violência que todos procuram entrar nele. É mais fácil passar céu e terra do que cair uma só vírgula da lei. Todo aquele que repudiar sua mulher e tomar outra, comete adultério. E quem desposar uma repudiada por seu marido, comete adultério. Como nesse sentido aqui, Jesus antes estava falando sobre a lei, sobre seguir ele e tudo mais, eu acredito que não é exatamente sobre relacionamento que ele estava falando aqui. É tipo quando você tá no caminho do Senhor, tá no caminho de Deus e você resolve abandonar o Senhor e ir para um caminho ruim. Você tá abandonando uma coisa que é certa, você tá repudiando a noiva, você tá repudiando o noivo, você tá repudiando o Senhor para ir para um caminho ruim. E qualquer pessoa que ficar com você, que se envolver com você, também vai estar cometendo um adultério, porque essa pessoa também vai estar no caminho ruim e essa pessoa também vai estar experimentando de iniquidade. Vocês têm que tomar muito cuidado, gente, porque quando também Jesus fala que o rico não vai para o céu, ele não quer dizer que você não pode ter dinheiro, mas é que muitas pessoas, quanto mais elas têm, mais elas esquecem do próximo. Vocês vê pessoas milionárias, a maioria das pessoas só querem ter, e elas não ajudam quase ninguém, elas não pensam no próximo, elas não visitam os doentes. Fazem uma pequena doação para fingir que se importa só por like, por curtida, por visualização, para fingir que presta. Claro que tem pessoas pobres que são ruins também, mas aqui é mais sobre as pessoas ricas que acabam fazendo dinheiro se tornar seus deuses. E muitas pessoas, quanto mais tem, elas querem mais, e elas esquecem do principal, que é a alma. Que é a gente cuidar do nosso espírito, que é a gente deixar o Espírito Santo agir no nosso coração. E eu tô aqui no Quai para espalhar a palavra de Deus. Quem quiser ajudar com doação, eu vou ficar feliz. Mas eu nunca vou cobrar dinheiro de ninguém para fazer uma oração, para poder ler uma promessa de Deus na vida de vocês, para poder ofertar uma missa para vocês. Eu nunca vou cobrar R$1. Porque o meu ministério é com o Senhor Jesus para ajudar pessoas a salvar almas e não para ficar rica milionária, enganando as pessoas e me aproveitando do sentimento delas. E vocês, assim, algumas pessoas, elas gostam de julgar, né? Elas gostam de condenar a pessoa pelo que ela é por fora e não se importa pelo que ela é por dentro. Então, muita gente pode pensar, nossa, olha só, ela toda maquiada, não sei o que, ela não segue o caminho do Senhor. Gente, vocês acham que o Senhor Jesus vai me julgar pela forma que eu me maqueio? Ou ele vai me julgar pelas minhas atitudes, pelas minhas ações e pela maneira que eu acredito nele? Porque tem muita gente que não passa uma maquiagem na cara, usa roupa completamente santa e são as piores pessoas que existem. São os maiores fariseus, os maiores hipócritas da face da terra. E eu sou autista, então a maquiagem é uma forma de eu me sentir bem também. É tipo uma terapia pra mim. E é isso. Se o Espírito Santo tocar meu coração e falar, olha, você tem que diminuir um pouco a maquiagem, é melhor você parar, eu vou parar. Entendeu? E é isso, gente. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre as conversões dos pecadores e sobre o que o Senhor acha de pessoas que se convertem e depois voltam para a mesma lama que ele tirou elas. Fiquem comigo. Deus abençoe vocês.